Thank you so much. That wonderful, wonderful song and powerful words. Irmãos, uma das coisas que eu tenho falado a vocês, que alegro-me muito que a gente está cantando em inglês, embora sejamos a igreja brasileira, é que ninguém deve se envergonhar em falar inglês. Mesmo que você tenha accent, como eu tenho, I don't care. Mesmo que você faça erros, cometa erros, who cares? O importante é a gente falar o idioma do país onde nós estamos vivendo. Ninguém deve se sentir envergonhado. E ninguém deve envergonhar os outros porque sabe mais do que ele. Eu fico muito irritado quando uma pessoa que sabe mais do que eu olha para mim como se quer intimidando para que eu não fale inglês. Isso não é correto, isso não é justo, isso não é cristão. Nós devemos sim fazer o quê? Devemos ajudar as pessoas, animar as pessoas, elogiar as pessoas naquilo que estão fazendo. E eu quero fazer um pedido à minha igreja. Fale inglês, estude inglês, fale inglês. Aprenda esse idioma para você falar bem falado. E se não puder falar bem falado, who cares? Fale como você pode. Fala como é possível. Mas não se intimide. Não se intimide. Porque é muito importante. Quando os missionários vão para o Brasil aprender português, eles fazem uma opção de erro. E a gente está nem aí, perdoa todos eles. Então, deixa os gringos perdoarem os nossos. Né? Mas é importante que você fale inglês. Não fique intimidado. E é uma bênção de Deus quando podemos falar 2 idiomas. Uma bênção de Deus. Quando eu fui para a igreja hispana, eu tive que estudar espanhol. Entrei na escola para estudar espanhol durante 1 ano. Depois fui pastorear uma igreja pequenininha. E fui pregar o meu primeiro sermão em espanhol. Quando eu falava em espanhol, eu percebia que os irmãos hispanos, eles ouviam e olhavam para mim e riam. E eu pensei que eles estavam entendendo o que eu estava falando. Mas não estava. Eu estava falando portunhol. Não estava falando espanhol. E então eu comecei a pedir a um irmão na igreja que anotasse todas as palavras erradas que eu falasse em espanhol. No fim do culto, ele me deu a lista. 2 páginas. E eu pensei que estava abafando. Brasileiro, a gente sempre pensa que está abafando quando está falando espanhol. E pensa que o espanhol não está entendendo. E não é assim. Escrever em espanhol é uma das coisas mais difíceis que eu já pude perceber na minha vida. Então, eu não me intimidei nem me envergonhei. Meti a cara para aprender o idioma, porque eu iria pastorear, iria falar o evangelho, explicar a palavra de Deus. Como é que eu poderia fazê-lo se eu não soubesse o idioma? Então é assim que a gente faz. Se Deus chamar você para ser missionário na China, lá na Itália, você vai ter que aprender o idioma. E nunca pense que você não pode fazer e não se intimide quando alguém olhar feio para você. Quer olhar feio? Bolufas, deixa para lá, nem ligue. Que a gente não tem que estar preocupado com o que as pessoas criticam, às vezes, sem necessidade. E às vezes criticam e não sabem muita coisa, né? Mas hoje nós vamos ler a palavra de Deus, vamos abrir em Gênesis, no capítulo 37. Nós começamos a estudar sobre a vida de José, pregar sermões sobre a vida de José. Hoje o tema do sermão é diferente dos demais. Diferente dos demais. Gênesis 37, de 1 a 11. No próximo domingo, o tema do meu sermão será: quando o sonho parece impossível. Quando o sonho parece impossível. Próximo domingo. Mas hoje é diferente dos demais. Gênesis capítulo 37, de 1 a 11. Jacó habitava nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos, cuidando dos rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia ao seu pai má notícias a respeito dos seus irmãos. Israel, isto é, Jacó, amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais a José do que todos a eles, odiavam-no e não podiam falar pacificamente.
José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois ele disse: ouvi-me, peço-vos, o sonho que eu tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda odiavam cada vez mais, por causa das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando José contou ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam mais ainda. Porém, seu pai guardava todas essas palavras no seu coração. No domingo passado, nós começamos a falar o que havíamos mencionado no domingo anterior, que José veio de uma família difícil. Ele era o 11º filho numa família de 12. Seu irmão, o último irmão que nasceu, Benjamim. Benjamim. Falamos também que a palavra de Deus diz que Jacó, ele amava muito a Raquel. Era a mulher dos seus sonhos, era a mulher da sua vida. Por ela ele havia trabalhado 14 anos, porque os primeiros 7 acabou o seu sogro Labão colocando a outra, chamava Lia, na frente e tal, e aí virou aquela confusão. Mas era um lar difícil, com muitos problemas. Uma coisa que chama atenção é que Jacó acabou tendo 4 mulheres. E eu disse domingo passado que ter uma esposa dentro de casa já não é fácil, imagine 4. Agora, estavam ali 12 meninos correndo dentro da casa. E um olhava para o outro: você, meu filho, é filho de quem? Eu sou filho de Zilpa. E você? Eu sou de Bila. E você? Eu sou de Raquel. E você? 4 mães de um pai só. Misericórdia. Que confusão, que situação difícil. Esse foi o clima, essa foi a atmosfera na qual José cresceu. Mas a Bíblia diz que os irmãos de José não eram fáceis. Ora, nós sabemos que, tendo uma família muito grande, sempre chamamos erradamente que um ou outro é a ovelha negra da família. Não existe isso. Existem aqueles que são mais problemáticos, existem aqueles que a gente tem que ter um cuidado maior, orar mais por eles, dar mais abraço e tal. E o pior acontece quando se passa isso que passou na casa de José. Quando o pai começa a preferir mais um em detrimento a outro, isso aí é um desastre. E eu falei isso domingo passado: jamais faça isso. Jamais coloque um filho, ame um filho ou uma filha mais do que os outros. Todos devem ter um amor por igual, E essa situação trouxe muito problema, muito ódio, muita desavença, muito mal-estar no meio daquela família. Quando nós começamos errado, quando as coisas começam errada, quando praticamos um erro, a Bíblia diz que um vai atrás do outro. É um pecado que dá luz a outro pecado. E na casa de José estava assim. Porém, José, por alguma razão, era um homem diferente. E era um rapaz, 17 anos, que tinha um comportamento diferente dos outros. Aliás, a Bíblia diz que seus irmãos faziam muitas coisas erradas e José ia lá reportar ao seu pai. Por que ele fazia isso? Porque era dedo duro? Não. Porque José tinha a responsabilidade, não de corrigir os seus irmãos, porque ele era um dos mais novos, mas conversar com seu pai e falar com ele: olha, pai, isso é que está acontecendo. Então era um repórter, era apenas uma palavra que ele estava compartilhando com seu pai a respeito do comportamento dos seus irmãos. Muitas vezes eu escuto filhos falarem assim: eu sou assim porque minha mãe é dessa forma também. Eu sou nervoso porque meus pais são nervosos. Não, senhor, você é nervoso porque você quer ser nervoso. Seu comportamento pode ser diferente. Eu ajo dessa maneira porque na minha família... Não existe essa história. Quando nós escolhemos ter um comportamento agressivo, escolhemos agir de maneira que não é apropriada, então todo mundo vai ver o nosso comportamento. Todo mundo vai saber. Não existe essa coisa de eu sou assim porque minha mãe, porque minha avó, porque lá nos meus parentes era assim, a casa pegava fogo, então eu quero que a minha casa pegue fogo também. Que conversa é essa? Eu vejo na minha família, eu nasci numa família, que é uma família grande, igual Jacó, 12 filhos. Meu pai tinha 12 filhos, Ele dizia sempre que
porque minha mãe chama-se Eva, que ele deveria chamar Adão, né? Mas talvez Deus tinha um motivo especial pelo qual ele chamou meu pai para abrir congregações, começar novos trabalhos, porque toda a primeira escola dominical ele garantia 14 pessoas ali presentes. Então, era um fato. Então, a igreja já começava com a nossa casa, mas como qualquer família tinha problemas. Eu me lembro quantas vezes eu e meus irmãos, nós brigávamos, e quantas vezes a gente se reunia para fazer coisa interessante. Por exemplo, lá em casa, muitas vezes quando éramos crianças, adolescentes, a gente pegava o gato que tínhamos e fazíamos um culto, e o gato ficava ali, escutando, alguém ficava segurando, e alguém pregando. No final, meu irmão fazia o apelo, levantava o braço do gato, e a gente então imitava exatamente o que acontecia na igreja, coisa de criança, coisa de uma casa grande, filhos que crescem dentro de uma família tão grande assim. Mas tivemos problemas. Eu tive um irmão que passou parte da vida dele no alcoolismo, apesar de ter sido filho de pastor, de nascer num lar cristão. Eu tive outros irmãos que abandonaram muito cedo o evangelho e só retornaram mais tarde. Então, uma família grande tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. E José estava nesse clima, nessa situação. Entretanto, a Bíblia faz uma ressalva a respeito da vida de José que chama a atenção. Diz, e o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. Então eu chego à seguinte conclusão: não importa a casa onde você cresça, não importa a situação na qual você esteja envolvido, não importa a circunstância pela qual você possa passar, se o Senhor estar na sua vida, o resultado será sempre diferente. Se Deus de alguma maneira está usando, Ele pode até estar propiciando, Ele pode estar permitindo que algumas coisas aconteçam para que o resultado final seja o cumprimento da sua vontade, assim como aconteceu na vida de José. José tinha uma beleza toda especial. Enquanto seus irmãos estavam comprometidos com a mentira, com a inveja, com o ódio, com o desprezo um pelos outros, com a imoralidade, enfim, com toda sorte de coisa atrapalhada, José procurava viver uma vida diferente. E o seu pai percebeu isso desde o início. E então, por alguma razão, a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que os outros filhos. Ele era o filho da sua velhice. Quando José nasceu, Jacó tinha 91 anos. Imagine um homem na sua velhice tendo um filho da mulher que ele tanto amava. Mas Jacó se esqueceu do que aconteceu lá na sua casa. Ele se esqueceu de que seu pai, Isaque, amava mais a Esaú do que ele. Esaú era o filhinho do papai. E o filhinho de Rebeca, a esposa de Isaque, quem era? Jacó. E ele nem sequer se lembrou de tudo o que aconteceu entre ele e Esaú. Agora, repetia o mesmo erro, amando mais um filho do que os outros. Mas se você colocar dentro de um espectro mais amplo, você vai perceber que Deus tem uma forma, às vezes, completamente diferente de agir e que nós não entendemos. Não sabemos por quê. Mas ali estava um jovem, 17 anos apenas, que recebe um presente do seu pai. Ele faz uma túnica, uma manga comprida, uma túnica de cores, e com aquela túnica, na verdade, Jacó estava dizendo para os seus filhos: olha, daqui por diante é com José. Se vocês têm alguma coisa a falar a mim, não venham mais falar comigo. É José que vai responder por esta família. José que vai ajudar a vocês. José que terá a última palavra. Então Jacó estava transferindo para um moço de 17 anos apenas, um moço que era o 11º filho e não o mais velho. O mais velho, como dizia a lei, a orientação do lar, o comando da família. Por que Deus faz isso? Eu não sei. Eu não entendo porque Deus tirou você do Brasil e colocou você aqui. Eu não entendo porque Deus fechou a porta lá e abriu uma bem aí neste lugar onde você está, ou seja. Eu não entendo. Não entendo porque com tanta escola no Brasil, você vem procurar aqui uma escola. Porque Deus tem um propósito, Ele tem uma forma de agir, uma maneira de ser, uma forma de trabalhar na sua vida. Eu não entendo, você não entende, mas a gente tem que procurar descobrir isso tudo. É o que Jesus disse. O que eu faço agora não sabe, saberás mais tarde.
E dia após dia, tempo vai passando e nós vamos vendo as coisas acontecendo em nossa vida de maneira maravilhosa. Bênçãos e mais bênçãos, portas e mais portas, oportunidades e oportunidades. E a gente olha e diz: Senhor, eu nem mereço isso tudo. Por que o Senhor está fazendo isso? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Assim é. Porque Ele é bom. Ora, a Bíblia diz que José tinha uma vida diferente. Ele tinha uma beleza toda especial. Não estou falando da beleza física, mas aquela beleza interior. Ele fazia transparecer esta vida espiritual que nós tanto falamos dela. Era como se fosse uma rosa entre os espinhos. Era como se fosse uma flor no meio de um jardim tão sujo, tão descuidado. Ali estava José. E José exalava aquele perfume gostoso. Todo mundo podia sentir que ele era diferente, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. E a Bíblia não diz que nós somos o perfume de Cristo? Não é essa a razão pela qual nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor, para ser este perfume, para exalar esse perfume do Evangelho onde quer que estejamos? Quando eu era menino, eu gostava muito de passar perfume antes de ir para a igreja. Ah, como eu gostava! E um dia eu ganhei um perfume. E não vi nem o nome do perfume, mas estou certo que era daquele flor do meu bairro. Eu passei o perfume que não foi brincadeira. Quando eu ia sair para a igreja, passei pertinho da minha mãe olhou para mim e disse: menino, vá tomar banho para tirar essa caatinga. Eu já sabia que a coisa não estava boa. Eu estava exalando muito perfume. Não é isso que a Bíblia quer, nem que Deus está dizendo e pedindo de você. A gente assim que não sabe testemunhar e quer que a pessoa aceite o Evangelho de qualquer maneira, exala muito perfume e acaba não produzindo o efeito gostoso que poderia produzir. Evangelizam demais, insistem demais, batem muito e esse bom perfume então muitas vezes surte um efeito contrário. Não é isso. O testemunho é mais a vida. O testemunho é o que você é. O testemunho é o seu dia a dia. O testemunho é as pessoas olharem para você e dizer: você é diferente, você age de maneira diferente. Quando eu estava na faculdade de Direito, lá em São Paulo, eu me lembro que um colega chegou para mim e disse assim: sabe, Ebenezer, chamava de Ebenezer, sabe, Ebenezer, você tem um jeito diferente que não é igual os colegas aqui. Estava começando a faculdade. Eu disse: por quê? Eu disse: não sei, eu sou igual a ele, mas talvez seja porque eu sou pastor e a minha vida é uma vida mais comprometida com a palavra de Deus. Aí disse: eu sabia, mas eu tenho uma coisa a lhe falar. Eu digo: o quê? Ele falou assim: eu sou crente. Eu disse: Ele disse: só que tem uma coisa, eu estou afastado da minha igreja. E eu comecei a trabalhar com aquele moço e descobri, ele era comandante da Polícia Rodoviária Federal na área de Sorocaba. E ele voltou para a igreja, ele trouxe a família e se tornou um grande ajudador na igreja. E quando abrimos outra igreja no Central Park, ele mudou-se para lá e se tornou vice-moderador daquela igreja, o grande homem que Deus tinha para levar adiante aquela obra. Tudo começou com uma palavrinha. A sua vizinha olha para você, o seu vizinho, o seu amigo, e ele vê alguma coisa diferente. É este perfume do Senhor. É essa vida igual a de José, uma vida diferente, uma vida que, de alguma maneira, está comunicando uma verdade. Então, irmãos, o que aconteceu? O que aconteceu é que José era diferente dos demais. A Bíblia chama a mim e a você a ser diferente. Não diferente do ponto de vista de o mundo lá e eu aqui. Não vou falar mais com ninguém. A Bíblia não está mandando você se isolar. Ao contrário, Jesus diz: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, participamos das coisas do mundo, só que não devemos deixar nos envolver por elas, porque a nossa vida tem um outro foco. A nossa mente e o nosso coração estão voltados para outro esquema, que é um esquema totalmente espiritual. Bem, aqui estava José, diante de um desafio. E o que ele fez? Ele foi colocado numa posição de destaque. Ele foi colocado numa posição de destaque. Seu pai deu aquela vestimenta para ele, e José, então, recebeu aquilo ali. Imagino que ele deve ter ficado um pouco assim, pensando: mas por que meu pai fez isto?
Sabe, muitas vezes eu e você não entendemos por que Deus age dessa maneira, mas Ele tem um propósito. Mas José ficou tranquilo. Ele não se exaltou diante daquela bênção que havia recebido. Ele ficou na sua simplicidade. E aqui tem algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, quando a sua vida é diferente, o Pai nota. Quando a sua vida é diferente, Deus nota. Quando a sua vida tem aspectos diferentes, você vai mover o coração de Deus. Lá em Mateus 25, 23, a palavra de Deus nos fala algo tão interessante, até mesmo corroborando o que eu estou dizendo. Mateus 25, no versículo... Mateus 25, versículo... Deixa eu ver aqui, 23, não foi o que eu disse? Então, diz assim a palavra de Deus... Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Com isso eu estou querendo dizer que até o Pai nota. Veja bem o que o Senhor Jesus está usando esta parábola, dizendo que alguém foi notado por estar agindo certo, por estar fazendo a coisa correta. Servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aqui José, então, ele assume uma posição de destaque. Primeiro, a sua vida é diferente, é notada pelo Pai. Segundo, quando você é levado a uma posição de destaque, quando Deus coloca você num lugar onde você começa a brilhar, não coloque a boca no trombone. Não fique achando que é melhor do que os outros. Não se sinta superior a ninguém. Isso não aconteceu com José. Quando ele recebeu aquela manta, quando ele recebeu aquela túnica, ele não ficou cheio de si, ele não começou a olhar os seus irmãos assim por cima, não. Ele ficou num patamar humilde. Então, a segunda lição que eu aprendo é essa: quando eu sou elevado a uma posição de destaque, eu não devo me comportar como se fosse alguma coisa que Deus tivesse obrigação de fazer, e agora sentir todo aquele orgulho. Quanto mais simples nós demonstramos com as bênçãos que recebemos de Deus e a maneira como Deus nos usa, mais usados somos pelo Senhor. E veja como se portou José, de maneira maravilhosa, tranquilo, sem dificuldade alguma, não se envolveu com nenhum outro espírito. Mas há uma outra terceira lição: quando outras pessoas são abençoadas com uma promoção, nós não devemos ficar enciumados, como ficaram os irmãos de José. Eles ficaram todos enciumados. Há pessoas que não podem ver outros crescerem. Há pessoas que não podem ver outros receberem determinadas bênçãos. Há pessoas que não podem ver outros serem colocados numa posição diferente, num lugar de destaque, que já começa a se sentir mal, como se que, por que eu? Por que ele, não eu? Por que ele e não alguém aqui da minha família para essa posição? Sabe, Deus tem lugares para mim e para você. Deus tem oportunidade para os seus filhos. Mas a oportunidade que Deus me dá, necessariamente, não é aquela que Ele tem para você. Ele pode ter algo para você diferente do que Ele está me dando. O importante é eu agir como José. Veja o que ele fez. Primeiro, ele não botou a boca no trombone, ele ficou na sua, ele ficou no seu espírito humilde, de aceitar aquela incumbência e até com certo temor, porque seus irmãos começaram a odiá-lo mais. Segundo, o que diz a Bíblia, ele também não usou aquela posição de destaque para pisar os seus irmãos, para dizer, bom, agora eu vou descontar, agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Não, ele não fez isso, e muito menos ele está aqui, usando esta posição que Deus lhe colocou para permitir que outros possam sentir inveja dele. Não, nada disso. E Deus começa a trabalhar na vida deste homem de uma forma tão extraordinária, que nessa parte final do capítulo de 37, a gente vê um fenômeno acontecendo, algo acontecendo que eu queria chamar a sua atenção. São os sonhos de José. Os sonhos de José. Cuidado com os sonhos. Tem gente que sonha ser rica, tem gente que sonha ter isso, ter aquilo. Há muita gente que sonha, mas sonha somente no lado material. Ah, eu sonho ter isso, eu sonho conquistar aquilo. E não há nada errado, não há nada errado você sonhar. Não há nada errado você querer alcançar alguma coisa em sua vida. Mas preste bem atenção.
Os sonhos que são dados por Deus para a sua vida, eles vão alcançar o seu objetivo dentro da vontade do Senhor. Não serão meramente sonhos, não serão meramente coisas que você vão sonhar e vão ficar sem ser conquistadas em sua vida. Se Deus me dar um sonho, e eu sinto que esse sonho vem do Senhor, olha, eu posso saber que Deus vai completar aquele sonho na minha vida. Mas existem certos sonhos que são meramente pessoais, coisas do íntimo da pessoa, da cabeça da pessoa, e que às vezes não vem de Deus. E é isso aí que você tem que ter cuidado. Uma irmã chegou para mim em certa ocasião e disse assim: pastor, eu tive um sonho. Eu disse, Ela disse, olha, eu sonhei que eu estava no meu quarto e Jesus entrava no meu quarto. E eu vi aquele homem assim, uma roupa muito branca, aqueles cabelos longos. E ela fez uma descrição de Jesus exatamente de uma folhinha que tinha na parede da casa dela. Ora, qual é a impressão, qual é a ideia que o mundo tem de Jesus? É sempre isso: roupa branca, cabelos longos, olhos azuis, essa é a pessoa de Jesus. É alguma coisa errada em alguém sonhar que Jesus entrou no quarto? Não. Eu ficaria preocupado se eu estivesse sonhando de Jesus saindo do quarto. Mas Jesus pode entrar no seu quarto quantas vezes ele quiser. Tem nada de errado. Uma pessoa chegou, quando a minha esposa estava no seminário, um irmão chegou para ela e disse bem assim, um seminarista, chegou assim: olha, eu sonhei que Deus me disse que você tem que se casar comigo. Margarete disse: engraçado, Deus não falou nada comigo até agora. Então, há certos sonhos que a gente coloca dentro de uma perspectiva muito pessoal, muito nossa. Olha, eu sonhei, o meu sonho é esse. E então você está dizendo a Deus: Senhor, eu tenho um sonho. E se o Senhor não se incomodar, eu queria que esse sonho acontecesse exatamente como eu estou pensando. Ora, com isso você está dizendo a Deus o quê? Seja feita a minha vontade e não a tua, Senhor. Seja feita a minha vontade. Nós cantamos aqui na igreja, cantamos aquele hino que diz que o Senhor tem muitos sonhos. Eu quero que o Senhor complete esses sonhos na minha vida. Os sonhos que eu sonhei, eu quero que sejam os sonhos de Deus. E foi os sonhos de Deus que Ele mandou na vida de José, para José. Primeiro, seus irmãos não entenderam. O que você está achando que é seu moleque de 17 anos, que vai reinar sobre nós? Que vai nos mandar, que vai fazer algo. Essa perspectiva humana que a gente tem. Você acha que você pode crescer mais do que eu? Você acha que você pode me mandar? Você acha que você pode... Eu não acho nada. José nunca disse isso. Ele disse: escutem-me um sonho que eu tive. Nem ele estava entendendo. Nem ele estava entendendo o significado daquele sonho. Olha, nós estávamos ali, eu fiz um molho e agarrei aquele molho, o meu molho ali no meio, ali, de repente, o de vocês, aqui do lado, começaram a se inclinar diante do meu. E os irmãos disseram: engraçadinho você é, né? Muito engraçadinho. Eu disse: mas isso aí não foi o sonho mais diferente que eu tive um outro. E agora José estava presente a esposa, os outros da família. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Os irmãos dizem: agora é demais. O molho, ainda nós colocamos você no molho, mas vir com lua e estrela, você tem que estar fora desse planeta. Não é possível. No mundo da lua, no mínimo. Quantas vezes Deus nos dá sonhos estranhos. Deus coloca sonhos no meu coração, no seu coração, na sua vida, quase que impossíveis. Como, Senhor? Como que isso vai acontecer? Como, Senhor? Nem José sabia. Ele não tinha a menor ideia. Deus não havia revelado a ele como aquilo aconteceria. Ele somente estava dizendo, compartilhando o seu sonho. Quantas vezes na igreja nós compartilhamos o nosso sonho, mas não sabemos efetivamente como ele vai se cumprir, como a coisa vai acontecer. Eu tenho um sonho, o meu sonho é ver a minha família salva, o meu filho voltando para Deus. Eu tenho um sonho de ver meu esposo redimido por Jesus, minha esposa trazida ali para os braços do Senhor. Eu tenho um sonho que esta casa seja todas as vezes que eu tenho um sonho de natureza espiritual,
é porque realmente Deus está colocando esse desejo em nosso coração. Por isso que o Salmo 37:4 diz, ele diz, você deseja, Deus vai cumprir este desejo do seu coração. E não é material, não é coisa material, são esses desejos espirituais que você tem. Eu anelo, eu desejo, eu quero muito ver a minha vida espiritual crescer, a minha família ser abençoada, Deus transformar a minha igreja. Esse desejo, esse anelo profundo do seu coração é um sonho. Mas existem aqueles sonhos que às vezes não são muito produtivos. E olha, antes que eles se tornem realidade, antes que aqueles sonhos de José se tornassem realidade, o que foi que aconteceu, pessoal? José foi colocado num poço. Antes do sol, a lua e as 11 estrelas se inclinarem diante dele, o que foi que aconteceu? Antes que o sonho se tornasse realidade, antes que o sonho de Deus se tornasse realmente efetivo na vida dele, o que foi que aconteceu? Ele foi colocado num poço. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele se tornou escravo no Egito. Ele foi acusado por Potifar de estar de olho na sua esposa. Ele foi colocado na prisão. E só depois que ele chegou à prisão é que Deus disse, agora José, você lembra daqueles sonhos que você teve, que eu mandei para você? Agora você verá que realmente aqueles sonhos não foi em vão. Deixe-me terminar este sermão. Às vezes os sonhos de Deus na sua vida, você não entende por quê? Por que Deus mandou isso? Por que está demorando tanto a acontecer? Por quê? E por quê? Você fica com tantos porquês. E muitas vezes você cai ali dentro de um poço, você diz, mas não é possível, não era o sonho que eu... Não foi isso exatamente que eu sonhei, cair no poço. Aí de repente alguém te vende. Mas que história é essa, Senhor? No meu sonho não tinha esse negócio de alguém me vender como escravo. Você se torna escravo, escravo de tanta gente, escravo de tantas coisas, escravo de tantas dificuldades, escravo de tanto sofrimento, escravo de doença, escravo de... Senhor, não estava escrito isso no meu sonho. Aí, de repente, você vai trabalhar para uma outra pessoa. Mas, Senhor, eu sempre sonhei ser patrão. Agora eu vou ficar trabalhando para alguém. Eu vou ficar limpando casa. Eu vou ficar cuidando de menino. Eu vou fazer isso, Senhor. Não foi esse sonho que eu pedi. E aí, de repente, Deus coloca você numa situação mais difícil, igual prisão. E você se sente preso, você não tem o que fazer, não sabe o que fazer, não tem para onde ir, está preso, não tem liberdade para nada. Aí Deus vem e diz, agora chegou a hora. Você lembra do sonho que você teve? Estava sentindo, agora chegou a hora. Eu vou mudar o seu cativeiro. Assim como Deus fez com José. Ele era diferente dos demais. E Deus só mudou. E só fez com que aqueles sonhos se tornassem realidade na sua vida. Por causa disso. Porque lá atrás, ele viveu uma vida totalmente diferente dos demais. Vamos fechar os olhos. Senhor, quantas vezes nós não entendemos o teu propósito e a tua vontade e ficamos nos queixando e ficamos amargurados, Senhor. Não entendemos as posições que acontecem ao longo do caminho, que o Senhor nos coloca numa e noutra posição e a gente fica tão cheio com aquilo, achando que já chegamos ao máximo, Senhor, e o Senhor só está começando a trabalhar na nossa vida. Muitas vezes pecamos, Senhor, achando que porque alcançamos este passo, alcançamos este objetivo, esquecemos de olhar para os outros. Sim, Senhor, mas, ó Deus, quantas vezes nós sofremos tanto, porque antes dos sonhos que temos e dos sonhos que o Senhor tem nos dado, às vezes temos que passar, Senhor, por tantos vales e não entendemos que o Senhor está somente trabalhando para que os nossos sonhos se tornem realidades. Ajuda-nos a compreender esta tua vontade e que, compreendendo, possamos seguir adiante sabendo que seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus. Amém.